Oi pessoal, aqui é Moisés Morales no canal Rock 1976. Tudo bem, né? Hoje eu vou falar de um ano de 1978 que foi muito complicado para as bandas de rock progressivo, né? Já que no final da década de 70 essas bandas foram pressionadas pelas gravadoras a lançar discos mais comerciais, com músicas menores, principalmente para atender o mercado norte-americano das rádios, né? As músicas precisavam tocar na rádio para uma melhor promoção dos shows naquele país. Então as bandas de rock progressivo foram obrigadas a lançar discos com músicas menores. Poucas tiveram sucesso, a grande maioria não teve, e no final da década algumas bandas acabaram. Então a primeira banda, talvez a banda mais bem sucedida do rock progressivo, que foi para música pop nos anos 70, 80, né? Fez um sucesso imenso. E já nesse disco já a banda já iria tomar outros caminhos, que é o Genesis. Esse álbum aqui, né? And then Very Tree, né? Então esse disco aqui foi lançado em 1978, né? Que foi disco de platina nos Estados Unidos, atingiu a posição 14 da Billboard. Então você vê que é um disco de hits. Phil Collins recentemente declarou que não gostava desse disco. Realmente é um disco que tem a música Follow You, Follow Me, teve muito sucesso, e na minha opinião a música aqui mais progressiva do disco é Bunny Rope, mas realmente é um disco para tocar em rádio, né? Então depois disso o Genesis seguiu o seu caminho, e nesse disco também não tem a presença do guitarrista Steve Hackett. Então para mim foi uma grande perda para a banda. Outro álbum que eu cito aqui de outra grande banda dos anos 70, Emerson, Lake and Palmer, Love Beach. Love Beach, ó. Love Beach. Lançado em 78, também para agradar o público americano, as rádios americanas, mas também não teve sucesso. Talvez a única música que lembrava a banda era Canário, né? Então a capa também não ajudou muito, a crítica foi impiedosa. Apesar disso, eles ganharam disco de ouro nos Estados Unidos, né? E disco de prata no Reino Unido, mas o disco fica longe dos grandes lançamentos da banda no início dos anos 70. Logo a seguir a banda acabaria em 1979. Não houve nem excursão desse disco para lançar esse disco, né? Talvez fosse lançado nos anos 80, poderia ter um rendimento melhor. E a capa também foi terrível, né? Ana Maria Baiana, na revista Som 3, comentou: triste fim do dinossauro agonizante, né? Só salvando o baterista Carl Palmer. Mas realmente é um disco que fica longe dos grandes trabalhos da banda. Outro lançamento de 1978 é do disco do grupo Yes, Tomato ou Tomato. Aqui Tomato, né? Outro disco atingiu a posição 10 no disco de platina nos Estados Unidos e ouro no Reino Unido, mas é um disco de altos e baixos. Tem uma música para tocar na rádio, Don't Kill the Way, mas mesmo assim não agradou tanto assim os fãs da banda, né? Misturar pop com progressivo, e até as músicas progressivas não são tão boas assim. A banda John Anderson e Rick Wakeman sairiam da banda logo a seguir. Em 1980 eles lançariam o álbum Drama, e aí já é um bom disco, né? Em 1978
é lançado esse álbum do Jethro Tull, Heavy Roses. Esse sim é um bom disco, apesar de conter músicas mais curtas, né? É um bom disco, tem grandes momentos progressivos, né? E é um disco que eu recomendo. Foi disco de ouro nos Estados Unidos e prata no Reino Unido, e atingiu a posição 19. Também é um bom disco, bem diferente dos discos de Jethro Tull que lançou nos anos 80. Então é um bom disco também esse aqui. O Renaissance. Esse aqui agora, A Song for All Seasons. Foi prata no Reino Unido, posição 58 da Billboard. Também esse disco também muito bom. Um dos grandes trabalhos do Renaissance. A Renaissance lançariam logo a seguir em 1979 Azul d'Or, que também é um bom disco, né? Mas aí nos anos 80 cometeu 2 discos que deram fim na banda. Mas esse trabalho, junto com Azul d'Or, que vem a seguir, são 2 bons trabalhos. Esse trabalho, na minha opinião, é um dos melhores discos do Renaissance. Até o Gentle Giant, também, eu não tenho o disco aqui, né? Também foi obrigado a atender as solicitações das gravadoras. Então lançou em 1978 Giant for a Day, que também não atingiu nem o público pop e nem atingiu os grandes trabalhos que a banda fez nos anos 70, no início dos anos, na primeira metade dos anos 70. Então, também foi outra banda que logo a seguir lançaria seu último disco em 1980. Eu achava que o Gentle Giant é uma banda única. Então, não tinha como uma banda como o Gentle Giant lançar um disco pop. É uma grande banda que o caminho dela sempre foi daquele do temas renascentistas e um grande temas progressivos, né? Camel é outra banda que eu cito aqui, Breathless, né? Lançado em 1978, né? É o último disco do Peter Barnes. E ainda tem alguns temas progressivos, como Echoes, mas também tenta fazer músicas para agradar o público americano da música pop, né? Para tocar na rádio, né? Mais precisamente. Mas o Camel também não teve sucesso nessa empreitada. Seus melhores discos são os discos lançados durante os anos 70, né? Na primeira metade dos anos 70, 1975, 76, né? Outro disco, lançado em 1972, 8 de maio, grande banda progressiva, foi Triunvirat à la carte. Aqui. Esse totalmente diferente dos seus trabalhos anteriores progressivos, até com vocal feminino, né? E exclusivamente para atender as rádios americanas, que também não foi bem sucedido. Eu lançaria um outro disco pior ainda logo a seguir, mas esse aqui é muito diferente dos grandes trabalhos como o Spartacus, né? Uma mudança muito grande na banda, né? Realmente a banda não conseguiu fazer essa mudança, né? E o último disco que eu cito aqui, do Rush, Hemispheres, aqui, ó. Esse aqui é uma edição mais atual, né? Que tem
dois CDs e mais um. Tem 2 CDs, né? Então, esse já é um grande álbum progressivo, né? Tem La Villa de Strangiato, The Crash e o próprio tema Hemispheres, né? Esse é um grande álbum da banda, na minha opinião, o melhor trabalho do ano progressivo, esse álbum do Rush, né? O Rush ainda não estava naquele no lado pop, que ele também seguiria nos anos 80. Então é isso, pessoal. Citei essas bandas, né, do ano de 1978, né? Foi um período que as gravadoras pressionaram essas bandas para lançar trabalhos mais comerciais. Mas infelizmente, na minha opinião, não tinham a visão que essas bandas não era característica delas fazerem esse tipo de trabalho. Talvez a banda mais bem sucedida do rock progressivo, sem dúvida, foi o Genesis, lançando álbuns como Duke, Abacabe, Invisible Touch, que vendeu milhões de cópias, né? Mas as outras ou acabaram, né, ou não lançaram trabalhos pop, né? Tentaram até lançar, mas não conseguiram êxito, né? Então, para mim, a banda mais bem sucedida foi o Genesis, né? Mas que fugiu totalmente de suas características, né? A saída do guitarrista Steve Hackett em 77, né? Nós já tínhamos uma noção que a banda mudaria muito. Até os seus discos ao vivo, a banda toca trechos progressivos, assim, pedaços das músicas do tempo áureo da banda, né? Então, o dinheiro falou mais alto, né? Então a gente fica com os grandes trabalhos dessas bandas principalmente na primeira metade dos anos 70. Ali você vai ver liberdade total, sem pressão nenhuma, e as bandas fazendo seus melhores trabalhos, né? É isso aí, pessoal. Um abraço, valeu. Deixe seu like e se inscreva no canal. Valeu, um abraço.